Meu nome é Requian, o único herdeiro do grupo Yuanyan, para ser sincero. Estou cansado, não quero mais ser limitado pela aura da família, só quero ser um trabalhador comum. Quero relaxar e viver uma vida estável, mas há uma colega de trabalho extremamente irritante na empresa que me persegue todos os dias. Ela insiste em pegar carona no meu velho carro Volkswagen do meu tio para ir para casa depois do trabalho. Para evitá-la completamente, simplesmente troquei por uma bicicleta antiga. Além da campainha, essa bicicleta faz barulho por todo lado. Desde que comecei a usá-la, todos da empresa zombam de mim pelas costas por ser pobre. Aquela colega de trabalho intensificou ainda mais, me humilhando diretamente em público. Mas não me importo nem um pouco, afinal, é andando nessa bicicleta aparentemente velha que encontrei meu raio de luz. Até que um dia, a alta gerência do grupo foi repentinamente enviada para a empresa. Todos da empresa estavam extremamente nervosos. Mas a presidente, que sempre irradiava uma aura poderosa e era conhecida como um iceberg, depois de ver minha aparência, ficou pálida instantaneamente. Meu nome é Requian, tenho 26 anos. Ninguém sabe que sou, na verdade, o único herdeiro do grupo Yuanyan, que vale bilhões. Em outras palavras, sou o príncipe herdeiro que nasceu com uma colher de ouro na boca das pessoas. Atualmente, minha identidade externa é apenas a de um funcionário comum do grupo Yuanyan. Um especialista em produtos comum com um salário mensal de 8.000 yuans na Kiran Technology, uma subsidiária obscura. Meu pai, que também é o presidente do grupo Yuanyan, Regiango, sempre reclama que sou ambicioso demais e não sei aproveitar a vida. Abandono meu status de príncipe herdeiro e insisto em ir para a base para experimentar os sofrimentos do mundo. Mas ele não sabe que estou realmente cansado. Desde o dia em que me formei em Oxford, ele me colocou em vários cargos importantes do grupo para rodar por 5 anos inteiros. Ao abrir os olhos, vejo contratos de projetos que valem dezenas de bilhões. Ao fechar os olhos, vejo as intrigas e lutas internas no conselho de administração. As pessoas ao meu redor estão querendo tirar vantagem de mim ou me usar como um trampolim para subir. Estou realmente entediado e cansado, só quero relaxar completamente. Para ter alguns dias de paz e sossego, falsifiquei um currículo comum e encontrei esta subsidiária mais periférica. Como desejava, passei a ter uma vida de fofoca no trabalho, ir à academia depois do trabalho e estudar culinária e preparar vinho de arroz caseiro nos fins de semana. Para manter a discrição, dirijo um Volkswagen usado que minha mãe comprou na faculdade e o deixo no estacionamento. Em comparação com outros carros, ele é discreto e me agrada. Originalmente, pensei que essa vida tranquila seria pacífica e boa. Até que o aparecimento de Wang Wei quebrou completamente essa paz. Wang Wei é uma mulher ressentida em nosso departamento. Sua aparência é justa, mas sua maquiagem é exageradamente requintada. Suspeito que ela tenha que acordar 3 horas antes para se arrumar. Na primeira semana em que ela veio para a empresa, ela colocou os olhos em mim. Qiange é, onde você mora? Ele se aproximou da minha mesa. A voz era doce e enjoativa. Shenxi. Fechei meus olhos. Não queria dizer mais uma palavra. Não tenho interesse em me envolver muito com colegas. Ai! Que coincidência, eu também moro em Shenxi. Os olhos dele brilharam. Aqueles olhos com 3 camadas de cílios postiços piscaram. Eu sou uma garota que acabou de chegar em Nanshin. Tenho medo de voltar para casa sozinha à noite. Você poderia me dar uma carona no futuro? É muito conveniente para nós. Abri o mapa e pesquisei o endereço do condomínio que ele mencionou. Não pude deixar de sorrir friamente por dentro. Não é nada conveniente, é totalmente o oposto. Minha casa fica no final de Shenxi. É só sair da via expressa e virar, mas o condomínio dele fica na junção de Shenxi e Shangnan. Tenho que sair da via expressa com antecedência e pegar um engarrafamento de mais de 40 minutos no tráfego de pico, desviando mais de 20 quilômetros, para poder levá-lo até lá. Puxei os cantos da minha boca, prestes a recusar diretamente. Mas ele juntou as mãos, fazendo uma expressão lamentável. Por favor, Qiange é. Apenas me ajude, irmãzinha. Senão, eu te compro chá com leite. Os olhares dos outros colegas no escritório já haviam se voltado, com um pouco de diversão expectante. Eu realmente não quero destruir os dias tranquilos que finalmente consegui, então só consegui espremer 2 palavras entre os dentes. Tudo bem. Naquele momento, embora eu não tenha visto o brilho de satisfação em seus olhos, mas qualquer um com o mínimo de inteligência saberia que essa garota estava secretamente se divertindo. Eu só espero que este seja apenas um problema ocasional. Pensando bem agora, eu era realmente muito ingênuo naquela época.
A partir daquele dia, pedir carona se tornou a operação fixa de Wang Wei. Ele até piorou. Todos os dias, depois do trabalho, sem esperar que eu arrumasse minhas coisas, ele ficava ao lado da minha mesa com sua bolsa Chanel, em uma voz doce. A voz não era alta nem baixa, apenas o suficiente para que todo o escritório ouvisse. Qian-Jie, estou pronta, estou te esperando. Então, em meio às brincadeiras e provocações dos colegas, eu só podia ficar com o rosto fechado. Pegar a chave do carro e caminhar com ele até o estacionamento. Voltar para casa mais cedo para beber meu vinho de arroz caseiro. Ai! Como você pode ser tão bonito e ter um corpo tão bom, mas dirigir um carro tão velho? Ele ainda insistia. O gerente do nosso departamento já trocou por uma BMW. Minhas mãos no volante estavam apertando inconscientemente este Volkswagen usado. Foi o primeiro carro que meu pai deu à minha mãe quando ela estava grávida de mim. É muito significativo para minha família. Se não fosse para experimentar a vida comum, este carro estaria pegando poeira na garagem da minha casa há muito tempo. Preferência pessoal. Respondi friamente com 3 palavras. A distância no meu tom já era muito óbvia. Não fique bravo, eu só acho que você merece algo melhor. Ele começou a falar de forma manhosa de novo. A propósito, pode me deixar naquela esquina ali na frente. Fiquei surpreso. Aquela esquina fica a 2 ou 3 quilômetros da casa dele, tem certeza? Tenho certeza, minha amiga está me esperando para jantar ali. Obrigado, irmão Qian, hoje. Tchau. Ele soltou o cinto de segurança e saiu do carro agilmente. Vestindo o salto alto, ela desapareceu rapidamente na multidão. Vi claramente pelo espelho retrovisor que ele se virou e entrou em uma Mercedes-Benz preta. Sem expressão, dei a volta no carro e voltei ao fluxo de trânsito congestionado, só para levá-lo até este local de jantar no caminho. Hoje, dei mais uma volta de meia hora e voltei para casa. Me servi uma taça de vinho de ameixa verde feito à mão, o gelo colidiu no copo, fazendo um som nítido. Olhei para a taça de vinho, pensando seriamente. Talvez seja hora de mudar de meio de transporte. Eu gosto de dirigir, mas definitivamente não quero ser motorista gratuito para os outros, especialmente para uma mulher tão calculista. Abri meu celular e digitei 2 palavras em um aplicativo de negociação de segunda mão local. Bicicleta. A última gota que quebrou as costas do camelo aconteceu em uma sexta-feira. Naquele dia, a empresa notificou temporariamente para fazer hora extra para um projeto urgente. Não me importei. De qualquer forma, estou sozinho em casa, não importa onde eu fique. 9 horas da noite. O projeto finalmente foi concluído. Todos estavam lamentando enquanto arrumavam suas coisas para voltar para casa. Wang Wei, naturalmente, não foi exceção e mais uma vez ficou parada pontualmente ao lado do meu escritório. Irmão Qian, você trabalhou duro. Vamos lá. Eu acenei com a cabeça. Peguei o casaco e caminhei com ele até o estacionamento. Assim que destravei a porta do carro, ele de repente me puxou. Espera um pouco, irmão Qian, esqueci minhas coisas na empresa, espere por mim. Eu subi para pegar. Observei suas costas correndo e respirei fundo. Suprimi a impaciência no meu coração, encostei-me no carro e comecei a navegar por alimentos fitness no meu celular. Pensei em esperar por ele 10 minutos, no máximo 15 minutos, ele deveria descer. Mais 10 minutos se passaram, 20 minutos se passaram, meia hora se passou. Ainda não o vi. Liguei para ele, ninguém atendeu. Uma raiva inexplicável surgiu de repente. Não sou uma pessoa sem temperamento. Só não me incomodo em discutir com as pessoas, mas minha tolerância não significa que posso ser manipulada por ninguém. Desliguei o telefone diretamente, liguei o carro e pisei no acelerador. Saí do estacionamento de forma simples e direta. Que se dane. Se ele quiser responder, que responda. Não é problema meu. Cheguei em casa, tomei banho e deitei na cama. Só então vi dezenas de mensagens WeChat e 71 mensagens de voz enviadas por Wang Wei. Irmão Qian, onde você está? Quando desci, você não estava lá. Como você pode me deixar sozinha? Na empresa? É demais. Deixa eu te contar. Se algo acontecer comigo hoje, não vou deixar barato. Não respondi a nenhuma. Bloqueei ele diretamente. Mas no dia seguinte, tirei ele da lista de bloqueados novamente. Eu sei que enquanto eu dirigir para o trabalho, essa história não vai acabar. Ele vai me procurar para criar problemas mais cedo ou mais tarde. Na manhã de segunda-feira, não dirigi. Montei na bicicleta antiga que comprei por uma fortuna de 200 yuans de um estudante universitário prestes a se formar. Pedalei lentamente em direção à empresa. Essa bicicleta faz barulho em todos os lugares, exceto a campainha.
mas me fez sentir extremamente à vontade. Sentindo a brisa da manhã, meu coração estava extremamente feliz. Essa é a vida que eu quero. Que se dane as relações interpessoais, que se danem as relações com os colegas. Ninguém pode interromper minha vida tranquila. Quando eu estava empurrando aquela bicicleta antiga rangendo e entrei no prédio da empresa, todo o saguão ficou em silêncio instantaneamente. A recepcionista tinha acabado de pegar o café e se preparar para beber. Quando viu a mim e meu veículo, sua mão tremeu. O café quente espirrou todo em sua camisa branca nova. Ela não teve tempo de limpar. Sua boca formou um umpo, seus olhos cheios de choque e confusão, como se duvidasse do que via. Eu acenei para ela com calma, empurrando a bicicleta direto para o elevador, esperando o elevador. Olhares vindos de todas as direções eram como inúmeras agulhas finas, me deixando um pouco desconfortável. Mas, mais do que tudo, senti um alívio por finalmente estar livre. Entrei no escritório. O efeito foi ainda mais imediato. O escritório, que no segundo anterior estava cheio de cliques de teclado e sons de ansiedade. No momento em que eu entrei empurrando a bicicleta, o botão de silêncio foi pressionado instantaneamente. Todos pararam o que estavam fazendo, olhando para mim como se eu fosse um alienígena. A expressão deles era impagável. Ignorei todos os olhares. Estacionei a bicicleta no canto e fui para o meu lugar ligar o computador. Uma risada que não conseguiu ser contida quebrou o silêncio. Foi Wang-Wei. Ela cruzou os braços, usando saltos altos. Caminhou descaradamente até mim, olhando para mim de cima, seus olhos cheios de desdém e sarcasmo. He Qian, o que significa isso? Você faliu? A voz dela não era alta, mas no escritório silencioso, cada palavra era ouvida claramente. Não pode pagar pela gasolina? Veja, esta bicicleta deve ter uns 20 anos. Onde você encontrou isso em algum ferro velho? Ela estalou a língua 2 vezes, o tom de desdém em sua voz não disfarçado. Risadas abafadas soaram ao redor. Levantei as pálpebras e olhei para ela fracamente. Respondendo ao chamado nacional, viagens verdes, conservação de energia e redução de emissões. TSC, Wang-Wei revirou os olhos, sua voz elevando-se 8 graus. Pare de fingir. Se você não tem dinheiro, não tem. Pare de dar tantas desculpas. Apenas diga que você não pode pagar um carro. Parece que alguém se importa em andar naquele seu Volkswagen velho. Deixa eu te contar, He Qian. Não diga que me conhece no futuro. Sinto até vergonha de ser colega de trabalho de um pobretão como você. Depois que ela terminou de falar, ela balançou os quadris e voltou para o seu lugar, no escritório. Cochichos subiam e desciam. Eu estava certo. Um homem adulto dirigindo um Volkswagen velho. Que futuro pode ter? Wang-Wei também. Antes estava chamando ele de irmão Qian todos os dias. Agora ela muda de ideia mais rápido do que vira uma página. Isso não é mudar de ideia, isso é encarar a realidade. Quem gostaria de se envolver com um homem que não pode nem comprar um carro? Coloquei meus fones de ouvido para bloquear esses boatos. Olhando para o logo da Kiran Technology na tela do computador, não pude deixar de rir. Essa empresa, incluindo todo o prédio de escritórios, é propriedade da minha família. Aquele gerente Zhang, que Wang-Wei disse ter trocado por uma BMW. No mês passado, ainda estava no banquete de aniversário do meu pai, segurando uma taça de vinho e bajulando, desejando-me sucesso na carreira? Agora está tudo bem. Seus subordinados realmente me repreendem por ser mesquinho só porque eu ando de bicicleta. Essa vida está ficando cada vez mais interessante. Não fiquei nem um pouco zangado. Em vez disso, senti que essa vida comum tinha um pouco mais de diversão inesperada. Os dias de ir para o trabalho de bicicleta são mais agradáveis do que eu imaginava. Não preciso mais suportar o congestionamento da hora do rush. Não preciso me esforçar para encontrar uma vaga de estacionamento e não preciso lidar com o rosto hipócrita de Wang-Wei. Agora ele me vê na empresa, como se estivesse vendo algo sujo, e me evita. É exatamente o que eu quero. Minha rota de ciclismo também mudou. Não sigo mais a estrada principal rápida, mas escolho um beco de plátanos que passa pelo bairro antigo. Há altos plátanos em ambos os lados da estrada, e a luz do sol brilha através das fendas das folhas, formando sombras salpicadas no chão. O ar está cheio da fragrância de grama e terra, o que deixa as pessoas muito confortáveis. Nessa estrada, parei o carro e entrei involuntariamente. A loja estava muito silenciosa. Havia apenas uma garota vestindo um uniforme de chefe branco, de costas para mim, ocupada na bancada de mármore. Ela era magra, com cabelos compridos amarrados atrás da cabeça com uma simples faixa de cabelo, revelando um pescoço branco e bonito.
O ar estava cheio do doce creme e do aroma de pão assado. Eu, um brutamontes que nunca se interessou por sobremesas. Realmente engoli um gole de saliva inexplicavelmente. Bem-vindo. A garota se virou. Vendo-me, um leve sorriso apareceu em seu rosto. Naquele instante, senti que meus olhos se iluminaram, como se toda a loja tivesse sido iluminada. Seus olhos pareciam conter uma piscina de água clara. Quando ela sorri, duas covinhas rasas aparecem em suas bochechas, o que é particularmente agradável. O que você gostaria de pedir? A voz dela também é muito agradável, como uma nascente na montanha. Din-dom. Sentei-me e olhei para as várias sobremesas requintadas na vitrine de vidro. De repente, tive dificuldade em escolher. Normalmente estou acostumado a comer peixe e carne grandes, e realmente não tive muito contato com essas coisas. Aquilo. Qual é a especialidade de vocês? Perguntei um pouco envergonhado. É a primeira vez que venho aqui. Ela sorriu e perguntou, com um olhar de curiosidade. Então, posso te recomendar para experimentar o nosso sangria? É a especialidade da nossa loja. Muitos clientes gostam. Bom, então pode ser esse. Encontrei um lugar perto da janela e sentei. Logo, ela se aproximou com um pequeno prato branco. No prato havia um pequeno bolo mousse, todo branco como sangue, decorado com alguns mirtilos frescos. Como frutas que crescem na neve, era agradável aos olhos. Aproveite. Peguei uma colherzinha, peguei um pedaço e coloquei na boca, gelado até os ossos. Trazia um leve aroma leitoso e um aroma fresco de limão, que derretia instantaneamente na boca. Doce sem ser enjoativo, derretia na boca, tão delicioso que não pude deixar de apertar os olhos. Eu, um homem que sempre foi indiferente a sobremesas, fui surpreendido por um pequeno bolo. Eu levantei minha cabeça e vi a garota chamada Shen Oushu, em pé atrás do balcão, decorando um novo bolo com concentração. A luz do sol da tarde brilhava sobre ela através da janela, revestindo-a com um halo suave, uma imagem de tempos calmos e bonitos, que despertava o desejo no coração. De repente, senti que ir de bicicleta para o trabalho era a decisão mais correta que tomei este ano. A partir daquele dia, sobremesas de Oushu se tornou meu ponto fixo após o trabalho. Eu pegava minha bicicleta antiga e pedalava lentamente até a loja, pedia uma das novidades do dia. Sentava-me perto da janela, saboreando a delícia, enquanto observava a figura ocupada de Shen Oushu. Aquela imagem me satisfazia mais do que qualquer iguaria. Ela também parecia ter se acostumado com a minha presença. Todos os dias, quando me via entrando, me dava um sorriso caloroso. Hoje vai ser o de sempre? Não, hoje vou experimentar aquele, brisa de verão. Dessa forma, tivemos uma conversa curta e tácita, sem gentilezas desnecessárias. Mas era excepcionalmente confortável. Em um bate-papo informal, descobri que ela era a única dona da loja. Desde o desenvolvimento da sobremesa até as vendas, tudo era feito por ela mesma. Você sozinha cuidando de toda a loja, não é cansativo? Eu a observei ocupada. E não pude deixar de perguntar, como posso me cansar de fazer o que amo? Ela respondeu sorrindo enquanto limpava a mesa. E quando vejo os clientes comerem o que eu faço e mostrar uma expressão feliz, me sinto especialmente realizada. Quando ela disse isso, seus olhos brilhavam, um brilho de intenso amor pela vida e pelos sonhos. Eu só tinha visto esse brilho muitos anos atrás, quando assumi os negócios da família. Naqueles dias de espírito indomável. Mais tarde, essa luz foi gradualmente consumida por uma cinza sem fim. Você, no entanto, você parece estar aqui pontualmente todos os dias. Venha me dar notícias. Ela limpou a mesa e sentou-se na minha frente. Perguntou brincando, é porque seus bolos são deliciosos. Eu disse a verdade. É só por causa dos bolos? Ela inclinou a cabeça e piscou os olhos, com um leve toque de timidez imperceptível no fundo de seus olhos. Meu coração inexplicavelmente perdeu uma batida. Olhando para seus olhos claros e o sorriso adorável em seus lábios, eu disse impulsivamente. Também porque a pessoa que faz os bolos é agradável aos olhos. Assim que terminei de falar, me arrependi. Como eu, alguém no mundo dos negócios, poderia dizer algo tão frívolo? O rosto de Shen Oushu ficou vermelho instantaneamente, como uma maçã madura. Ela abaixou a cabeça. Murmurou baixinho, língua afiada, e então se escondeu nos bastidores. E suas orelhas estavam vermelhas quase a ponto de sangrar. Olhei para seus lóbulos avermelhados e não pude deixar de rir. Acontece que, na vida deitada, além de comida e vinho deliciosos, você também pode encontrar paisagens tão adoráveis. Meu relacionamento com Shen Oushu, em um acidente, teve um salto qualitativo.
Naquele dia, um novo lote de ingredientes para panificação chegou à loja. Vários sacos grandes de farinha e açúcar, cada saco pesando 50 din. O entregador deixou as coisas na porta e foi embora. Shen Oushu, uma garota, não conseguia mover nada. Quando cheguei à loja, a vi usando todas as suas forças, tentando arrastar um saco de farinha para a loja. Como resultado, ela escorregou e toda a pessoa estava prestes a cair. Meu coração apertou. Corri para frente em um passo e a segurei firmemente pela cintura por trás. Seu corpo era muito macio. Através do tecido fino, eu podia sentir claramente a delicadeza de sua cintura e o calor vindo de sua pele. As batidas do meu coração instantaneamente perderam o ritmo. Cuidado! Eu a ajudei a se firmar. A voz estava um pouco rouca. Oh, obrigada! Ela estava atordoada, com os olhos brilhando levemente, cheios de pânico. Deixa comigo. Soltei-a e fui até a porta. Inclinei-me e levantei um saco de farinha de 50 kg com uma mão, carregando-o facilmente para o depósito. Depois, o segundo saco, o terceiro saco, em apenas 2 minutos. Os vários sacos de ingredientes na porta foram empilhados ordenadamente por mim na despensa. Anos de exercícios não são em vão. O abdômen definido e a linha da cintura não são garantidos. Esse peso para mim é como carregar uma pasta. Bati a poeira das minhas mãos, e de repente, levantei a bainha da minha camisa para enxugar o suor da testa. As linhas musculares abdominais desenvolvidas ao longo dos anos, fracamente visíveis sob a luz, os olhos de Shen Oushu ficaram fixos instantaneamente. O rosto ficou ainda mais vermelho, evitando meu olhar. Você se exercita regularmente? Eu abaixei minha roupa um pouco sem jeito, disfarçando meu pequeno orgulho. Muito impressionante. Você é simplesmente meu herói. Ela elogiou sinceramente, com os olhos brilhando. Para me agradecer, naquele dia ele insistiu em me levar para jantar. Ele fechou a loja. Tirou o uniforme de chefe e vestiu um vestido branco, sem o bloqueio do uniforme de trabalho. Só então percebi que seu corpo era tão bom, esguio e elegante. Curvas bonitas. Fomos a um restaurante privado muito elegante. Enquanto jantávamos, soube que ela era filha única. Mimada pela família desde pequena, uma verdadeira filhinha da mamãe, mas ela não gosta do caminho que sua família organizou para ela, insistindo em abrir sua própria loja de sobremesas. Meus pais também se opuseram no começo, mas depois não puderam me impedir. Então me deixaram ir. Ele disse com um sorriso, com os olhos cheios de felicidade. Eles agora são meus clientes mais fiéis, vindo visitar várias vezes por semana. Olhei para a felicidade estampada em seu rosto, um pouco invejoso, igualmente com humor familiar. Ela vive tão real e feliz, enquanto eu tenho que usar a fuga para conseguir um momento de paz. Aquela garota. O que sua família faz? Ela me perguntou curiosamente, com os olhos cheios de pura curiosidade. Eu, uma família comum, um trabalhador comum. Eu contei uma mentira. Eu não quero usar minha distinta história familiar para quebrar o que temos. Diante dessa beleza pura, eu só quero ser um requião comum. Em vez do príncipe herdeiro do grupo Yuanyan, ela disse e não perguntou mais. Apenas silenciosamente adicionou um pedaço de carne cozida com molho de soja que eu mais gosto à minha tigela. Coma mais. Você trabalhou duro hoje. Olhando para o pedaço de carne de porco cozida com molho de soja brilhante na tigela. Meu coração se aqueceu inexplicavelmente, crescendo, além da família. Ninguém nunca pegou legumes para mim com tanto cuidado e se importou se eu estava cansado. Naquele momento, tive uma forte ideia. Quero proteger a pureza dela. Também quero possuí-la. Desde o incidente da farinha manchada, entre mim e Shen Oushu, há uma ambiguidade indescritível. Ela especialmente deixaria para mim um pedaço do bolo de neve primordial que eu mais amo. Às vezes, ela secretamente prepara um copo de leite morno para mim. Eu também a ajudo ativamente a limpar quando ela está muito ocupada. Servindo como caixa temporário, até mesmo atuando como cobaia quando ela está desenvolvendo novos produtos. Seja uma iguaria bem-sucedida ou uma culinária sombria fracassada. Todos são aceitos. Os vizinhos e clientes antigos ao redor começaram a brincar conosco. Sempre que alguém diz, pequena Shen, este é seu namorado. Que rapaz enérgico. Shen Oushu corava e me lançava um olhar repreendedor. Então ela explicou em voz baixa, não, somos amigos. E eu apenas sorriu, sem admitir nem negar. Eu aproveito esse sentimento de ser mal interpretado, aproveito essa atmosfera sutil entre ela e eu. Um dia, eu estava ajudando-a a consertar um forno com mau contato. Ela estava agachada ao meu lado, apoiando o queixo nas mãos,
olhando fixamente para minhas mãos. Requian, suas mãos são tão bonitas. Ela soltou uma frase repentinamente, sua voz suave. Meus nós dos dedos são distintos, meus dedos são finos e longos, por causa de anos de fitness. Há veias azuis claras no dorso da minha mão. Meus movimentos consertando o circuito param por um momento, e digo com um pouco de constrangimento. É mesmo? Ela sentiu. Então estendeu seu dedo fino e cutucou cautelosamente as costas da minha mão, como se estivesse testando algo. Como é a sensação de tocar no seu abdômen? Ela perguntou novamente. A voz era tão baixa quanto o zumbido de um mosquito, mas suas bochechas estavam tão vermelhas que quase pingavam sangue. De repente, virei a cabeça para olhá-la. Ela ficou assustada comigo, como um coelhinho assustado, seus olhos se esquivando, sem ousar me encarar. Suas bochechas ficaram vermelhas instantaneamente, olhando para ela, tão inexperiente, mas gostando de provocar. Meu coração estava coçando. Larguei as ferramentas na minha mão e enxuguei as mãos. Então peguei a mão dela que não tinha retraído a tempo e coloquei-a diretamente no meu abdômen. Através de uma camiseta fina, ela podia sentir claramente o contorno duro e a temperatura escaldante do meu abdômen. Sua mão congelou. Ela inteira congelou. Seus olhos se arregalaram. Cheia de choque, inclinei-me e cheguei perto do ouvido dela. Com uma voz que só nós dois podíamos ouvir, abaixei a voz e disse, é essa a sensação. Pode tocar o tempo que quiser, só dou essa experiência para você. Assim que minhas palavras terminaram, o rosto dela ficou tão vermelho que poderia sangrar. Ela puxou a mão de repente, saltou do chão e disse gaguejando. Eu vou ver meu bolo. Então ela fugiu sem olhar para trás. Até as raízes das orelhas estavam vermelhas. Olhei para as costas dela fugindo em pânico e olhei para mim mesmo. Ainda com um batimento cardíaco estável e um certo lugar que já começou a ficar instável, não pude deixar de rir em voz baixa. Essa coelhinha branca é tão fofa que me faz. Que só queria relaxar, não consigo evitar querer tocá-la ativamente. Entre nós. Só faltava uma oportunidade para romper a barreira e essa oportunidade logo chegou. A empresa recebeu recentemente um grande projeto adequado para a cooperação com uma empresa francesa de artigos de luxo. Toda a empresa está em alerta máximo. As pessoas estão muito ocupadas. Wang Wei, como espinha dorsal do departamento de operações, está naturalmente muito ocupada. Mas mesmo ocupada, ela não se esqueceu de se exibir para outros colegas na Copa. Esta bolsa é a última versão que pedi para alguém comprar na França. Custou 3 meses do meu salário. Ela exibia uma bolsa nova com orgulho. Uau, Wang Wei, você está se permitindo. Uma colega concordou. Qual é o problema? Mulheres precisam se cuidar. Diferente de algumas pessoas que nem carro conseguem ter. Que fracasso! Ela me lançou um olhar significativo, cheia de desdém. Eu estava pegando água. Não vou perder tempo com ela. Discutir com gente assim é puro desperdício. A propósito, ouvi dizer que a empresa francesa que está cooperando conosco dessa vez. Como é o nome? HL. É muito importante. Se conseguirmos impressionar o diretor deles, uma transferência para lá seria uma ascensão meteórica. Outra colega disse, com desejo. Parei de pegar água por um momento. HL? Essa não é a marca que minha família adquiriu integralmente no ano passado? Para comemorar o amor dos meus pais, escolhi as iniciais dos sobrenomes do meu pai, Regiango, e da minha mãe, Liu Elua. Fizemos isso de forma muito discreta. Além de algumas pessoas no alto escalão do grupo, ninguém de fora sabe que HL foi adquirida pelo grupo Yuan. Requian, por que você está paralisado? A água está transbordando. A voz impaciente de Wang Wei interrompeu meus pensamentos. Fechei a torneira, peguei o copo e passei por ela sem expressão. Ela olhou para o copo na minha mão com o logo da Doçuras Youshu estampado e zombou. E ainda tem sobremesa. Uma simples vendedora de bolos. Que bem pode te trazer? Requian, eu te aconselho a ser mais realista. Arranje uma namorada rica para que você se esforce 20 anos a menos. Senão, você vai ser assim para sempre. Parei e olhei para ela. Com um olhar frio. Não precisa se preocupar com meus assuntos. Estou falando isso para o seu bem. Ela fez uma cara de decepção. Olha para você agora. Sem carro, sem casa. Nenhuma mulher vai gostar de você de verdade. Só uma caipira como a Pian-Pian, que nunca viu nada na vida. As palavras dela foram como um espinho, me incomodando muito. Shen Youshu, no meu coração. É a existência mais bela do mundo, não permito que ninguém a profane. Não disse mais nada.
Virei-me e fui embora. É um desperdício da minha vida falar uma palavra a mais com esse tipo de pessoa. De volta ao meu lugar, peguei meu celular e mandei uma mensagem para meu assistente especial. Ou seja, Zhou Shu, o CEO da Yuan Group na superfície. Zhou Shu, me ajude a verificar quem é o responsável pelo projeto de cooperação entre Kihan Technology e HL. Em menos de um minuto, Zhou Shu respondeu, jovem mestre. Este projeto é do Grupo Gu. Gu Qingji está no comando. Ela é a chefe da HL na região da Ásia-Pacífico. Gu Qingji. Vendo este nome, apertei minhas sobrancelhas com dor de cabeça. Que fantasma persistente! Gu Qingji, a filha do Grupo Gu. E também minha ex-noiva que nunca conheci. Nossas famílias são amigas de longa data. Meu avô e o avô dela lutaram juntos com armas nos ombros e nos prometeram em casamento quando éramos bebês. Sempre desprezei isso. Que época é essa para ainda ter casamento infantil? Depois que voltei do exterior, meu pai mencionou algumas vezes para eu me encontrar com ela. Para cultivar sentimentos. Cansado disso, mudei-me diretamente de casa. Comecei meu grande plano de ficar deitado. Não esperava que, depois de tanto me esconder, ainda não conseguiria escapar. Ouvi dizer que Gu Qingji é uma workaholic padrão, uma beleza glacial famosa no mundo dos negócios. Ainda jovem, ela se tornou vice-presidente do Grupo Gu e depois foi enviada para supervisionar os negócios da HL. De fato, ela é uma personagem cruel. Eu estava pensando. A porta do escritório se abriu e o gerente do departamento entrou com uma expressão séria. Todos, parem o trabalho nas mãos. Acabei de receber um aviso. A chefe da HL na região da Ásia-Pacífico, presidente Gu, está vindo à nossa empresa para inspecionar o progresso do projeto. Todos se animem. Se alguém cometer um erro, não me culpem por ser indelicado. De repente, houve um caos no escritório. As colegas estavam ocupadas retocando a maquiagem. Os colegas estavam ocupados arrumando suas roupas, todos querendo deixar uma boa impressão diante dessa grande figura. Wang Wei foi ainda mais exagerada e tirou um kit completo de maquiagem de sua bolsa Chanel. Começou a retocar a maquiagem ali mesmo. Ah, Sr. Gu é meu ídolo. Linda e talentosa. Se eu fosse metade do que ele é. Ouvi dizer que ele é solteiro. Uma verdadeira bafumei. Quem vocês acham que ele notaria na nossa empresa? Continuei a olhar para meu código com meus fones de ouvido, ignorando tudo isso. Para mim, Gu Qingji era apenas uma estranha que não tinha nada a ver comigo. Cerca de 10 minutos depois, houve uma comoção na porta do escritório. Eu sabia. Era ele chegando, mas eu nem me dei ao trabalho de levantar a cabeça. Um som de salto alto batendo no chão. Vindo de longe e parando ao lado da minha estação de trabalho. Um perfume frio. Cheirava no meu nariz, com uma sensação de distância. Gerente Zhan, este é o ambiente de trabalho da sua equipe? É muito disperso. Uma fria. Uma garota com um toque de arrogância sou. É Gu Qingji. O gerente Gu está certo. Vamos retificar imediatamente. A voz do gerente Zhan estava cheia de bajulação e nervosismo. Além disso, quem é aquela pessoa com fones de ouvido, ouvindo música no trabalho? Esta é a atitude de trabalho da sua Kihan Technology. O ataque de Gu Qingji foi direto para mim. Eu podia sentir. Os olhos de todo o escritório estavam focados em mim. Lentamente, tirei meus fones de ouvido. Levantei a cabeça e então vi Gu Qingji. Ela vestia um terno preto sob medida. Seu cabelo comprido estava preso atrás da cabeça. Maquiagem requintada, olhos afiados, irradiando por todo o lado. Uma aura poderosa de não se aproximar. De fato, ela era uma beleza fria. Quando ela viu meu rosto claramente, um traço de rachadura apareceu pela primeira vez no rosto de iceberg inalterado por 10.000 anos. Suas pupilas encolheram repentinamente, seus olhos cheios de choque. O choque de Gu Qingji durou menos de um segundo. Ela rapidamente recuperou sua expressão fria, apenas no fundo de seus olhos. Havia um traço de emoção complexa que eu não conseguia entender. Qual o seu nome? Ela me perguntou. A voz ainda estava leve e fria, mas se você ouvisse com atenção, poderia ouvir um leve tremor imperceptível. Qian, eu respondi levemente, meu tom calmo e imperturbável. Qian recusou esse nome, seus olhos brilharam por um momento. Por que você está aqui, trabalhando? Eu levantei as pálpebras. Com preguiça de explicar muito para ela, minha resposta a engasgou. O gerente Zhan atrás dela rapidamente se aproximou. Com uma expressão de pavor, explicou, Presidente Gu, este é o novo especialista em produtos do nosso departamento. O cérebro não funciona muito bem, não se preocupe com ela. Então ela me lançou um olhar furioso.
Abaixando a voz, ela me avisou. Rei Qian, não se apresse em se desculpar com o presidente Gu. Eu a ignorei. Olhei para Gu Qingji e puxei os cantos da boca. Presidente Gu, se não houver mais nada, quero continuar trabalhando. Afinal, não podemos atrasar o progresso do projeto com sua empresa, certo? Eu enfatizei deliberadamente as palavras sua empresa para ver como ela reagiria. A cor do rosto de Gu Qingji empalideceu por um momento. Ela me olhou profundamente, não disse nada e se virou para a sala de reuniões. Uma reunião hipócrita e longa começou. Gu Qingji sentou-se na posição principal, cheia de aura. Ela criticou o plano feito pelo nosso departamento como inútil. Essa coisa é uma vergonha para mostrar para mim? Seus cérebros foram esmagados por uma porta? Kiran Technology. Só tem esse nível? Toda a sala de reuniões ficou em silêncio. Todos foram repreendidos por ela e não conseguiam levantar a cabeça. Só eu, encostado na cadeira, estava com sono. Esses chamados segredos comerciais e dificuldades do projeto, na minha opinião, são tão ingênuos quanto crianças brincando de casinha. Contanto que eu faça uma ligação, a equipe de ponta do Grupo Yuanya pode apresentar 100 planos mais perfeitos do que este em 10 minutos. Mas eu não posso. Eu só quero relaxar. No meio da reunião, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Shen Oushu. Hoje eu fiz o seu tiramisu favorito. Deixei um pedaço para você. Lembre-se de vir pegar depois do trabalho, querido. Olhando para aquele emoji fofo, o arco dos meus lábios se elevou inconscientemente. Toda a frustração e impaciência desapareceram instantaneamente. Ok, respondi. Meu sorriso foi visto por Gu Qingji, que estava dando uma bronca. A cor do rosto dela afundou instantaneamente. Rei Qian. Ela mencionou meu nome. Do que você está rindo? Você acha que o que eu acabei de dizer é muito engraçado? Os olhos de todos se concentraram em mim novamente. Wang Wei me olhou com prazer malicioso, esperando para ver como Gu Qingji me daria uma lição. Eu guardei meu celular. Levantei-me preguiçosamente. Não, eu só me lembrei de algumas coisas felizes. Feliz? Gu Qingji zombou. Os projetos da empresa estão em crise. Você ainda está com humor para pensar em coisas felizes? Parece que você não se importa nem um pouco com este trabalho. Eu sugiro que funcionários como este, sem senso de honra coletiva e com uma atitude de trabalho preguiçosa, devam ser demitidos imediatamente. Wang Wei foi o primeiro a se manifestar e concordar. O gerente Gu está certo. Rei Qian geralmente fica ocioso na empresa, matando tempo no trabalho e ainda por cima não tem dinheiro para comprar um carro. Andar de bicicleta velha para o trabalho afeta seriamente a imagem da nossa empresa. Essa pessoa deveria ter sido demitida há muito tempo. O gerente Zhang também assentiu rapidamente. Sim, o gerente Gu está certo. Eu vou tratar da papelada de demissão dele imediatamente. Eu olhei para este grupo de palhaços, achando engraçado e entediante. Nesse momento, a porta da sala de conferências foi repentinamente aberta de fora. A pessoa que entrou foi Tio Zhou, o CEO do Grupo Yuanya, o braço direito mais capaz do meu pai. Também é um ancião que me viu crescer. Hoje ele estava vestindo um terno sob medida impecável. Seu cabelo estava penteado com perfeição. Embora tenha mais de 50 anos, ele está cheio de vigor. Sua aura é tão poderosa que as pessoas não ousam olhar diretamente para ele. Assim que ele apareceu, o ar em toda a sala de conferências pareceu congelar. A bajulação no rosto do gerente Zhang se transformou instantaneamente em terror. Zhou, diretor Zhou, por que você está aqui? A posição do tio Zhou dentro do grupo é ainda mais temida do que meu pai. Uma palavra dele pode decidir a vida ou a morte de pequenas empresas como Kiran Technology. Gu Qingji também ficou surpreso. Ele obviamente não esperava encontrar o tio Zhou aqui. Ele rapidamente se levantou e arrumou suas roupas. Ele forçou um sorriso adequado em seu rosto. Tio Zhou, quanto tempo não nos vemos? Como você veio parar aqui? Sua maneira de se dirigir a ele fez com que as pessoas no escritório respirassem fundo. Ser capaz de chamar o diretor Zhou de tio Zhou, o histórico deste gerente Gu é muito profundo. O olhar de Wang Wei para Gu Qingji ficou ainda mais adorador e fanático, mas tio Zhou apenas lançou um olhar superficial para Gu Qingji. Nem sequer a cumprimentou. Seu olhar penetrante varreu a sala de conferências, e então, sob o olhar chocado, perplexo e apavorado de todos, parou e caminhou em minha direção. Ele parou na minha frente. E então fez um movimento que fez todos quase arregalarem os olhos. Ele se curvou respeitosamente para mim. Jovem mestre, o que você está fazendo aqui? Em sua voz
Havia um traço imperceptível de ansiedade e preocupação. Se você quer experimentar a vida, apenas me diga, não há necessidade de vir a um lugar pequeno como este para sofrer. Se o velho mestre souber, ele vai me esfolar vivo. Silêncio sepulcral em toda a sala de reuniões. O silêncio era tão grande que se podia ouvir uma agulha cair. Todos ficaram estupefatos. A boca do gerente Zhang estava tão aberta que poderia colocar um ovo dentro. Suor frio escorria de sua testa. A expressão de Wang Wei, de alegria maligna, congelou instantaneamente, e então foi gradualmente substituída por terror e descrença. Seu rosto estava branco como papel, e Gu Qingji, seu rosto sempre calmo e imperturbável, finalmente rachou completamente. Ele olhou fixamente para mim. E então olhou para Tio Zhou, que era respeitoso comigo, seus olhos cheios de choque e confusão subversivos. Como se sua visão de mundo, construída ao longo de seus últimos 20 anos, desabasse naquele momento. Olhando para suas expressões maravilhosas, suspirei em meu coração. Parece que minha vida tranquila chegou ao fim hoje. Esfreguei minhas têmporas doloridas e disse a Tio Zhou com alguma impotência. Tio Zhou, por que você está aqui? Jovem mestre, se eu não viesse, você teria sido intimidado por esse bando de pessoas cegas. Tio Zhou parecia angustiado, e então de repente se virou. Seu olhar penetrante varrendo o gerente Zhang e Wang Wei. Foram vocês que queriam demitir nosso jovem mestre? Sua voz não era alta, mas era como uma faca fria, raspando o coração de todos. O gerente Zhang caiu no chão com um baque, suas pernas amolecendo, e ele balbuciou explicações incoerentes. Senhor Zhou, eu não sabia que ele era o jovem mestre. O suor frio encharcou sua camisa, e Wang Wei tremia da cabeça aos pés, com os lábios tremendo. Ele não conseguia dizer uma palavra, e o olhar que ele me lançou estava cheio de medo e desespero. Ele não conseguia entender, nem que sua cabeça fosse quebrada, que o pobre coitado que ele sempre desprezou e humilhou de todas as formas. Como ele poderia se transformar no herdeiro do grupo Yuanyan, com quem ele sempre sonhou em se relacionar? Não sabe? Tio Zhou zombou. Não saber é desculpa para insultar aleatoriamente? Um funcionário comum do 701? É assim que a Kiran Technology administra a empresa? Eu estava errado, diretor Zhou. Eu realmente estava errado. O gerente Zhang se ajoelhou diretamente para implorar por perdão. Eu não queria ver essa feiura. Peguei meu celular na mesa e fui para o lado para ligar para meu pai. Pirralho, você ainda sabe me ligar? Se você não aparecer de novo, eu vou chamar a polícia. Do outro lado da linha, veio o rugido cheio de vigor do meu pai. Estou bem, estou cuidando de algumas coisas pequenas aqui na Kiran, eu disse casualmente. Coisas pequenas? Tio Zhou já me contou que você foi apontado e chamado de pobre coitado. E ainda vai ser demitido? Isso é demais, o filho de Regiango pode sofrer esse tipo de injustiça? A raiva do meu pai aumentou ainda mais. Ok. Pare de gritar, eu limpei meus ouvidos, aquele caso de cooperação com a HL. O que aconteceu? Não é aquela garota da família Gu, que insistiu em usar este projeto para praticar. Cheia de ambição e pouca habilidade, transformou tudo em uma bagunça. Eu estava prestes a deixar o tio Zhou ir lá para resolver a situação. Eu não esperava que você estivesse lá, entendi. Eu desliguei o telefone. Fui até Gu Qingji. Ela ainda estava parada no mesmo lugar, com o rosto pálido. Seus olhos vazios. O projeto da HL. Você não precisa mais se preocupar com isso. Eu disse em um tom que não admitia contestações. A partir de agora, eu vou assumir. Então, na frente de todos, liguei para a sede da HL na França. Eu usei um francês fluente, e apontei claramente várias falhas fatais no plano do projeto. E apresentei soluções concretas. Todo o processo levou menos de 5 minutos, do outro lado da linha. O CEO global da HL foi respeitoso comigo, dizendo sim repetidamente, sua atitude era respeitosa ao extremo. Desliguei o telefone, joguei o celular na mesa e olhei para a multidão atônita. Agora, mais alguma pergunta? Ninguém ousou falar. Todo o salão de conferências estava silencioso. Caminhei até Wang Wei, que encolheu-se de medo. Seus olhos estavam cheios de súplica. Você não disse que eu seria assim para o resto da vida? Olhei para ele com frieza. Vou te dizer agora. A partir de amanhã, você não precisa mais vir trabalhar. E fiz uma pausa, sem calor na minha voz. Em toda a cidade de Nanshin. Nenhuma empresa que faça negócios com o grupo Yuan irá contratá-lo. Pode tentar,
Os olhos de Wang Wei perderam o brilho instantaneamente, e toda a sua pessoa parecia ter sido esvaziada de sua alma. Desabou no chão. Para ele, isso era mais doloroso do que matá-lo diretamente. A fama, a riqueza e o futuro que ele mais valorizava foram completamente destruídos por uma palavra minha. Finalmente, meu olhar pousou em Bu Qingji. Quanto a nós, olhei para ele e disse, palavra por palavra, aquele noivado ridículo nunca foi oficializado. Estou muito feliz que entre nós não haja relação alguma. Depois de dizer isso, parei de olhar para seu rosto pálido. Peguei meu casaco e saí direto da sala de conferências. Eu não queria ficar naquele lugar nem por um segundo a mais. Só queria ir ver minha luz o mais rápido possível, comer o tiramisu que eu tanto desejava. Quando saí do prédio da empresa, as luzes já estavam acesas lá fora. Não fui para o estacionamento, mas caminhei direto para a bicicleta antiga estacionada no canto. Tio Zou me seguiu, com uma expressão hesitante no rosto. Jovem mestre, que tal eu te levar? Isso. Essa bicicleta serve. Montei na bicicleta. Eu tenho compromissos. Mas e o chefe? Diga a ele que eu estou bem. Pare de mandar gente para me incomodar, senão eu realmente vou para o exterior. Para que ele nunca me encontre. Larguei essas palavras, pedalei e me juntei ao fluxo de carros da hora do rush. Atrás de mim, Tio Zou suspirou impotente. Deixei-os para trás. Eu estava pedalando rápido, sentindo uma leveza inédita. Chega de fingir, vou revelar. Um pouco de extravagância de vez em quando. A sensação é realmente boa. Depois de alguns minutos, parei em frente à doce infância. A loja ainda estava iluminada com uma luz quente. Através da janela de vidro, vi Shen Oushu sentado atrás do balcão, apoiando o queixo nas mãos, olhando para a porta, como se estivesse esperando alguém. Meu coração amoleceu instantaneamente. Empurrei a porta. O sino da porta emitiu um som nítido. Você chegou. Shen Oushu me viu, seus olhos brilharam e ela imediatamente pulou da cadeira, correndo em minha direção com um sorriso doce no rosto. Achei que você não viria hoje. Aconteceu algo urgente na empresa, atrasei. Expliquei sorrindo. Estendi a mão e baguncei o cabelo dela. Como castigo, você vai ter que comer esse tiramisu inteiro. Ela fez beicinho e tirou do armário térmico atrás dela um pequeno prato requintado. No prato estava meu tiramisu favorito, e havia um rosto sorridente fofo polvilhado com cacau em pó. Obviamente, ela fez isso especialmente. Sentei-me no meu lugar de sempre. Peguei uma colher e coloquei uma grande porção na boca. O sabor familiar, rico e encorpado, curou instantaneamente todo o meu cansaço e irritação. Shen Oushu estava sentada na minha frente, com as mãos apoiando o queixo, olhando para mim com olhos sorridentes. Está gostoso? Está gostoso. Eu disse sinceramente. O melhor do mundo. Ela ficou um pouco sem graça com meus elogios. Suas bochechas ficaram levemente coradas. A propósito, você disse que tinha algo da empresa. Ela perguntou preocupada. Resolveu? Resolveu. Eu balancei a cabeça. Não queria que ela se preocupasse, nem queria mencionar aquelas coisas irritantes. Que bom. Ela suspirou aliviada e então pareceu se lembrar de algo. Ela tirou uma caixa de presente lindamente embalada de debaixo do balcão. Isso é para você. O que é isso? Fiquei um pouco surpreso. Abra e veja. Seus olhos estavam cheios de expectativa. Abri a caixa de presente. Dentro havia uma camisa branca nova em folha, de tecido macio. Feito com cuidado, parece confortável. Eu vi quando você consertou o forno da última vez e sujou sua roupa, velho. Então eu tomei a liberdade de comprar uma camisa para você. Ele explicou um pouco nervoso, com as mãos se mexendo inconscientemente. Não sei se você gosta. Se não gostar, posso trocar. Eu olhei para a camisa na minha mão e olhei para ele com expectativa. Eu só notei uma pequena coisa como minha roupa estar suja. E ninguém nunca me daria um presente especial por causa de uma pequena coisa como essa. Só ele. Ele colocou cada movimento meu em seu coração. Eu abaixei a colher na minha mão e me levantei. Eu fui até ele. Ele ficou assustado com meu movimento e subconscientemente deu um passo para trás. Eu não dei a ele a chance de recuar. Eu estendi a mão e o puxei para meus braços, abraçando-o apertado. Shen Oushu, eu chamei seu nome. A voz estava um pouco trêmula de excitação. Eu gosto de você, não por causa do seu bolo. Não é por causa da sua aparência, eu só gosto de você como pessoa. Eu gosto da sua bondade. Eu gosto da sua pureza. Eu gosto do seu amor pela vida. Você quer ser minha namorada?
A pessoa em meus braços ficou rígida. Depois de muito, muito tempo, eu senti 2 braços macios lentamente, cercando minha cintura com cuidado. Então, um choro. Uma vozinha soou no meu peito. Eu aceito. Eu e Shen Oushu estamos juntos. Minha vida deitado. De uma pessoa, se tornou 2 pessoas. Adicionado o dobro de doçura e calor. Eu não voltei para o prédio interno. A vila que poderia parar um porta-aviões inteiro ainda vive no meu pequeno apartamento alugado. Eu também não troquei minha bicicleta antiga. Eu ainda ando nela todos os dias para ir trabalhar com Shen Oushu. De manhã, eu a levo pela alameda sombreada. Ela canta baixinho no banco de trás, com os braços apertados em volta da minha cintura e o rosto pressionado contra minhas costas, quente e reconfortante. À noite, eu a acompanho para fechar a loja e então vamos juntos ao mercado de agricultores. Volte para casa e prepare um jantar farto. Embora às vezes eu queime os vegetais, ainda comemos com prazer. Nós nos aconchegaríamos no sofá assistindo a um filme antigo, ela apoiaria a cabeça no meu ombro, com um balde de pipoca na mão, e quando a cena ficasse emocionante, ela pegaria minha mão para enxugar as lágrimas. Ela me espionaria enquanto eu me exercito, e quando eu não estivesse prestando atenção, ela estenderia a mão para tocar meu abdômen, e então sorriria com uma expressão satisfeita, como uma criança que roubou um doce. Eu dei a ela um apelido especial, bolo pequeno, porque ela é como os bolos que ela faz. Tão doce que tocou meu coração. Ela me chama de velho quadro, porque eu sempre gosto de pesquisar sobre saúde e fabricação de vinho, vivendo como um adulto aposentado, uma vida calma, mas cheia de doçura onipresente. Claro, ocasionalmente haverá alguns episódios dissonantes, como quando Gu Qingji veio me procurar uma vez, em frente à confeitaria. Naquele dia, ele não estava usando um terno de negócios, mas um traje casual. E seu rosto não tinha mais a frieza que afastava as pessoas. Ele parecia muito abatido. Qian, podemos conversar? Havia um traço de exaustão em sua voz. Eu estava ajudando Shen Oushu a trocar a placa na porta e nem sequer virei a cabeça. Eu não tenho nada para conversar com você. Eu só quero saber, por quê? Ele hesitou, olhando para mim com uma expressão complexa. Por que você não quer uma fortuna de bilhões? Por que você tem que vir aqui para ser um pequeno funcionário? Por que você não quer uma mulher de negócios forte como você e escolhe uma garota comum que vende bolos? Eu me virei e revelei diretamente seus pensamentos. Gu Qingji, você e eu nunca fomos do mesmo mundo. O que você busca é poder, status e a superioridade de estar acima dos outros. E tudo que eu quero é uma vida pacífica e estável. Era assim antes. E é assim agora. Apontei para Shen Oushu, que estava fazendo bolo seriamente na loja, e um sorriso gentil involuntariamente apareceu no canto da minha boca. Ele é minha paz. Então, não nos incomode mais. Depois de dizer isso, me virei e voltei para a loja. Fechei a porta, isolando completamente ele e seu mundo frio. Eu o vi parado na porta por muito, muito tempo através da janela de vidro, e finalmente ele saiu desanimado. Depois disso, ele nunca mais apareceu. Quanto ao Wang Wei, mais tarde, ouvi fofocas dos colegas da empresa que, após ser demitido, ele não desistiu e enviou currículos para várias empresas em Nanshin. O resultado foi que todos foram rejeitados sem exceção. Só então ele percebeu que eu não estava brincando quando disse aquelas palavras. Uma palavra do herdeiro do grupo Yuan é suficiente para banir uma pessoa comum de toda a sua carreira nesta cidade. Ouvi dizer que ele voltou para sua cidade natal de maneira abatida e não está indo bem, mas tudo isso não tem nada a ver comigo. No meu mundo, só há sol, sobremesas e meu bolinho favorito. Um dia, Shen Oushu de repente me disse misteriosamente: velho camarada, vou te mostrar uma coisa. Ele pegou seu celular e abriu um álbum de fotos. Dentro havia uma velha foto amarelada. Na foto, havia 2 crianças de 7 ou 8 anos. O menino vestia um terno pequeno, com uma expressão legal no rosto. A menina vestia um vestido de princesa e segurava um sorvete quase derretido em sua mão. Presilhas de cabelo da série Cool, e aquele menino, embora parecesse impaciente, ainda estendeu a mão e desajeitadamente limpou as lágrimas da menina. Isso. Eu olhei para aquele menino familiar na foto, atordoado. Você se lembra de 20 anos atrás, quando você foi com seu pai para a festa de aniversário de um tio, o sorvete de uma menina caiu. E ela não parava de chorar. Você deu a ela o seu próprio. Shen Oushu olhou para mim sorrindo, seus olhos brilhando como se escondessem estrelas. Minha memória foi instantaneamente puxada de volta para a distante infância.
Parece que realmente aconteceu algo assim. Aquela garotinha. Sou eu. Shen Youshu apontou para si mesma, sorrindo como um gato que roubou o creme. Então, não foi você quem me encontrou primeiro, mas eu. Que esperei por você por 20 anos. Olhei para ela, e meu coração foi tomado por ondas turbulentas. Acontece que todos os encontros não são por acaso, mas um reencontro predestinado após uma longa separação. Eu não consegui mais me controlar, a abracei com força e abaixei a cabeça. E beijei seus lábios com força. Seus lábios eram macios e doces, com um aroma de creme que era intoxicante. Lá fora, o sol estava brilhando e a brisa estava suave. Minha vida tranquila. Parece não ser tão calma, mas cheia de todos os tipos de surpresas doces e inesperadas. Essa sensação é ótima, fim.